O martelo do juiz desceu com um estrondo que ecoou pelas paredes antigas do Tribunal de Relação de Lisboa, como o último acorde de uma fadista em luto. Silêncio na sala, bradou o magistrado, sua voz rouca cortando o ar carregado de tensão e o cheiro sutil de madeira envernizada misturado ao perfume de jasmim que Maria sempre usava, aquele aroma que Ana jurara esquecer anos atrás. Mas ali estava ela, de pé ao lado da mesa da defesa, o coração martelando mais forte que o instrumento da justiça. Maria, sua colega de firma, agora ré em um litígio amargo por difamação e quebra de contrato, virara o rosto para Ana com olhos implorando misericórdia. Não pela causa, mas por algo mais profundo, algo que Ana sentira brotar em noites de arquivos iluminados por lâmpadas amareladas, quando o Tejo sussurrava segredos lá fora. Ana. Por favor, murmurou Maria, tão baixo que só Ana ouviu, e naquele instante, o mundo desabou. Era o mesmo tom de voz que ecoara em sonhos proibidos, onde mãos se tocavam além dos papéis. Ana engoliu em seco, ajustando a gravata do blazer cinza, e pensou, como eu protejo você sem me entregar? Lisboa acordava devagar naquela manhã de outono, com o sol tímido escalando os 7 colinas como um amante relutante. Ana Costa, advogada de 35 anos, descendente de uma linhagem de juristas alentejanos que ainda guardavam vinhedos em Évora, dirigia seu Fiat 500 amarelo pelas ruas empedradas do Chiado. O rádio tocava um fado de Amália Rodrigues, estranha forma de vida, e Ana baixou o volume, como se a melodia pudesse desvendar os nós em seu peito. Fazia 3 anos que deixara a firma Oliveira e Associados, após um burnout que a fizera questionar se a balança da justiça não era, na verdade, uma âncora afundando almas. Agora, independente, atendia causas pro bono em um escritório modesto no bairro Alto, onde as paredes ecoavam risos de turistas e o aroma de pastéis de nata da confeitaria vizinha. Mas quando o telefone tocara na véspera, com a voz trêmula de Maria no outro lado, Ana, eu preciso de você. Eles vão-me destruir, o passado ressurgira como nevoeiro do Tejo em manhãs frias. Maria Ferreira, 32 anos, nascera em uma família de pescadores do Algarve, mas o destino a levara para Lisboa aos 18, com um caderno de esboços e sonhos de azulejos vivos. Na firma, fora secretária de Ana por 2 anos, uma presença luminosa que organizava dossiês com a precisão de quem bordava rendas de bilros em peniche. Ana recordava as pausas para café no Rocio, onde Maria contava histórias de sua avó cantando modinhas à beira-mar, enquanto Ana, sempre contida, respondia com anedotas secas de códigos penais. Mas havia olhares demorados, toques acidentais em pastas compartilhadas e uma noite chuvosa em que, após uma vitória em corte, Maria abraçara Ana com força demais, sussurrando obrigada por me ver. Ana fugira para Paris no mês seguinte, um pretexto de curso, mas na verdade para apagar o fogo que Maria acendera, um amor que, na Portugal dos anos 2000, ainda sussurrava ecos de inquisição em conversas de família. O litígio era sórdido. O ex-namorado de Maria, um editor lisboeta chamado Rui, acusava-a de difamação após ela romper noivado expor, em um blog de arte, as manipulações dele em contratos editoriais. Ela me retratou como um tirano, gritara Rui no processo inicial, seus advogados da firma rival, ironicamente, a mesma onde Ana trabalhara, sendo uma teia de acusações que incluía quebra de confidencialidade. Maria, agora ilustradora freelance, vira seu mundo ruir. Exposições canceladas em galerias do Lisboa Factory, amigos do Círculo Literário do Cais do Sodré virando as costas. Ele quer-me calar porque eu disse a verdade, confidenciara a Ana no primeiro encontro, em um café no Terreiro do Paço, com o arco da Rua Augusta testemunhando lágrimas salgadas como as do Atlântico. Ana aceitara o caso sem hesitar, mas o dilema a consumia. Como defender Maria sem reviver o crush que a fizera questionar sua própria identidade? Em Lisboa, a cidade das saudades, o amor entre mulheres ganhava espaço, casamentos iguais desde 2010, paradas do orgulho no Marquês de Pombal, mas nas salas de audiência, velhos juízes ainda erguiam sobrancelhas.
Ana preparara a defesa meticulosamente, depoimentos de artistas do bairro Alto, e-mails que provavam as mentiras de Rui e uma linha tênue de argumentação humanista inspirada nos poetas camunianos que falavam de amores impossíveis. Mas naquela manhã, ao entrar no tribunal no Largo do Carmo, com o Panteão Nacional erguendo-se como guardião silencioso, Ana sentiu o peso. Proteger Maria significava arriscar o coração. A sessão iniciara com o promotor, um homem de bigode grisalho e sotaque transmontano, desfiando acusações como contas de um rosário. A ré, senhor juiz, não só violou contratos como manchou a honra de um homem íntegro, usando plataformas digitais para vingança pessoal. Rui, sentado na primeira fileira, assentia com olhos frios, ladeado pela família conservadora de Coimbra. Maria, ao lado de Ana, tremia levemente, suas mãos de artista, marcadas por tintas e cicatrizes de papel, apertando a saia plissada. Ana ergueu-se, voz firme como o sino da Sé de Lisboa. Meritíssimo, esta não é uma questão de honra ferida, mas de voz silenciada. Minha cliente, Maria Ferreira, uma filha do Algarve que honra as tradições de sua terra com sua arte, foi vítima de abusos contratuais que Rui Lopes explorou para seu ganho. As palavras fluíram como dor em vindima. Ana citou o Código Civil Português, artigos sobre boa-fé contratual, entrelaçando com referências culturais, como em Os Lusíadas, onde o amor move oceanos, aqui a verdade deve navegar livre. O juiz, um septuagenário de Évora como o avô de Ana, inclinou-se, intrigado. Mas o golpe veio quando o advogado de Rui apresentou uma prova, um e-mail antigo de Maria, escrito em fúria pós-ruptura, chamando-o de monstro manipulador. Vingança pura, exclamou o oponente. Maria cobriu o rosto, e Ana viu o pânico em seus olhos, o mesmo pânico que sentira ao admitir para si mesma, em uma viagem solitária a Sintra, que amava Maria além da amizade. Objeção, meritíssimo. Ana interveio, coração acelerado. Este e-mail é irrelevante, foi escrito em momento de dor, mas não constitui difamação factual. O juiz ponderou e então pediu a Maria que se pronunciasse. Ela hesitou, voz fraca como uma brisa do Minho. Eu só queria ser ouvida. Como mulher, como artista. Rui riu baixinho e algo em Ana se partiu. Sem pensar, ela se virou para Maria, mão pousando em seu ombro, um toque elétrico, público, que silenciou a sala. Maria, olhe para mim. Você não está sozinha. Eu sempre soube a verdade sobre você. Sobre nós. As palavras escaparam, um sussurro amplificado pelo microfone, e o tribunal congelou. Rui empalideceu, o juiz tossiu. Ana continuara, voz trêmula mas resoluta. Eu a protegerei não só como advogada, mas como alguém que a ama desde aqueles cafés no Rocio. Este caso não é sobre contratos, é sobre corações partidos e reconquistados. O que se revelara, não um martelo, mas uma confissão que ecoou mais alto que qualquer verdito. A sala murmurou, escândalo em português, com toques de que Deus nos proteja de uma secretária idosa. Maria ergueu os olhos, lágrimas brilhando como orvalho em vinhas do Douro, e apertou a mão de Ana. Ana? Você? O juiz bateu o martelo novamente, ordenando intervalo, mas o dano, ou a cura, estava feito. Fora dali, nos corredores de azulejos pintados com cenas de naufrágios e renascimentos, Ana e Maria se abraçaram pela primeira vez de verdade, longe dos olhares, com um cheiro de mar e saudade envolvendo-as. Por que agora? Perguntou Maria, voz embargada. Porque a justiça, minha amor, inclui o amor verdadeiro, respondeu Ana, e Lisboa, testemunha eterna, sorriu através das janelas. Mas o litígio prosseguia, e com ele, as sombras. Rui, furioso com a humilhação pública, instruiu seus advogados a cavar mais fundo, depoimentos de ex-colegas da firma, insinuando que o relacionamento entre Ana e Maria era inapropriado durante o emprego, violando códigos éticos. Ela a favoreceu por motivos pessoais, alegaram, transformando o caso em circo midiático.
Jornais como o Diário de Notícias estampavam manchetes: romance no tribunal, advogada revela amor por ré em sessão chocante. Nas redes, o Portugal progressista aplaudia, hashtags amor sem julgamento trending no Twitter lisboeta, mas a família de Rui, ancorada em tradições católicas de Trás-os-Montes, bombardeava competições online por moralidade. Ana, em seu apartamento no Príncipe Real, com vista para os jardins de Palmeiras, lia os comentários à meia-noite, vinho verde na mão, questionando se salvar a Maria ou a arrastar para o abismo. Maria, por sua vez, lutava com fantasmas próprios. Criada em uma aldeia de Olhão onde o mar ditava ritmos e o padre ainda pregava contra pecados da carne, ela escondera seu coração por anos. Rui fora o disfarce perfeito, um homem charmoso nas festas do baixo Chiado, mas controlador nas sombras, censurando seus desenhos de mulheres entrelaçadas como videiras. Você é minha musa, não de ninguém mais, dizia ele, e Maria engolia as asas. A ruptura viera após uma exposição em Belém, onde um quadro seu, duas figuras femininas dançando fado sob o luar, ganhara prémios, mas Rui o chamara de provocação. Agora, com Ana ao lado, Maria sentia as asas se abrindo, mas o medo persistia. E se eu te machucar, como machuquei ele? Meu amor é bagunçado, como as ondas do Cabo de São Vicente. Ana levava para caminhadas curativas pelo Tejo, ao pôr do sol em Alcântara, onde docas antigas contavam histórias de navegadores lésbicos como as freiras de Odivelas. O amor não é litígio, Maria. É poesia, como os versos de Sofia de Melbreiner. Elas riam de memórias da firma, o Natal com rabanadas e filhós, e em uma noite de lua cheia, no mirador da Senhora do Monte, Ana beijou Maria pela primeira vez, suave, como pétalas de laranjeira caindo em Évora, sem pressa, só entrega. Eu te esperei tanto tempo, confessou Ana, e Maria respondeu com um desenho rápido em um guardanapo, duas silhuetas unidas contra o horizonte de Lisboa, eternas. Contudo, o conflito escalava. Na próxima audiência, o juiz, pressionado por petições, questionou a imparcialidade de Ana. Doutora Costa, sua declaração pessoal compromete a defesa? Ana, de pé sob o crucifixo da sala, invocou o espírito de Dona Maria I, rainha que desafiara convenções. Meritíssimo, o amor não cega, ilumina. Como em nossa Constituição, que garante igualdade, eu defendo não só fatos, mas humanidade. Testemunhas foram chamadas. Uma galerista do Cais do Sodré jurou pela honra de sua avó fadista que Rui manipulava artistas, um ex-funcionário da editora revelou e-mails falsos. Mas o golpe baixo veio de um traidor, um colega da firma antiga, invejoso do sucesso de Ana, depos que sempre houve rumores de favoritismo entre as duas. Reação? Maria, ferida pela insinuação de imoralidade, confrontou Ana após a sessão. Você me defendeu por pena? Por culpa? Lágrimas no largo de São Domingos, chuva fina como véu de noiva. A traição cortava fundo, não de Rui, mas da dúvida interna. Ana, que crescera com uma mãe viúva ensinando que mulheres fortes não se curvam ao coração, sentiu o abismo. Passou noites em vigília no convento dos Capuchos, em Sintra, meditando entre pedras musgosas, pedindo aos deuses pagãos ancestrais clareza. Maria, sozinha em seu estúdio no Moraria, pintava furiosamente, telas de azulejos rachados, simbolizando corações partidos, mas com fios de ouro, kintsugi e português, como diria sua avó. Uma carta chegou então, de Rui, não ameaça, mas súplica. Eu te amava de verdade, Maria. Ela é só uma ilusão. Fizes? Não, era o medo dele, e quando da sociedade que ainda via o amor delas como anomalia. O alto trau irrompeu na audiência final, dias antes do Natal, com luzes de São Silvestre piscando lá fora. Rui, no banco das testemunhas, desabafou. Ela me traiu com aquela advogada. Eu vi os olhares.
Mentira pura, mas o júri, cidadãos comuns de Lisboa, com sotaques mistos de beirais e alentejos, murmurou. Ana, invocando toda a eloquência de um orador no Teatro Nacional Dona Maria II, contra-argumentou: senhoras e senhores, a verdadeira traição é silenciar vozes. Maria Ferreira não difamou, ela libertou. E eu? Eu a amo, sim, como Portugal ama suas saudades, com paixão e dor, mas acima de tudo, com verdade. Apresentou provas irrefutáveis, gravações de reuniões onde Rui admitia fraudes, endossadas por um perito de Coimbra. O juiz, tocado, talvez por netas que marchavam no orgulho, deliberou absolvição total. E que esta corte lembre, justiça inclui compaixão. Fora do tribunal, sob o céu estrelado de Lisboa, repique de sinos da Basílica dos Mártires, Rui se aproximou, olhos baixos. Eu errei. Desejo felicidade. Traição perdoada? Não, transcendida. Maria e Ana caminharam de braços dados pelo rocio, neve fina caindo como confetes de São João. E agora? Perguntou Maria, rindo. Agora vivemos, disse Ana. Com fado, vinho e azulejos que contam nossas histórias. Anos depois, em uma galeria do Chiado, Maria expôs Amor em Tribunal, uma série de azulejos retratando mulheres unidas contra tempestades, com dedicatória a Ana. A Portugal de 2025, mais aberta, aplaudia. Elas, casadas em uma cerimônia no Algarve com o mar como padrinho, criavam uma fundação para artistas LGBTQ+, tecendo justiça com amor. Humanidade, afinal, era isso, não a ausência de dor, mas sua transformação em luz, como o sol de Lisboa que nunca se apaga. A neve de Natal derretia nas calçadas do Rocio como segredos sussurrados em confissões de freiras em Mafra, e Ana e Maria, ainda ofegantes da vitória, refugiaram-se em uma tasca escondida no bairro Alto. O ar cheirava a bacalhau assado e ginginha, aquela cereja vermelha que Portugal guardava como um beijo proibido. Você foi incrível, disse Maria, erguendo uma taça de copo simples, olhos verdes brilhando sob as lâmpadas de filamento que pendiam como estrelas caídas. Ana sorriu, mas o peso do dia ancorava. A confissão pública fora um ato de coragem, mas também uma porta aberta para julgamentos que iam além da corte. Eu tive que dizer, Maria. Senão, como provar que nosso amor é parte da verdade? Elas brindaram, o tilintar e quando como badaladas de esperança, mas Ana via as sombras nos olhos de Maria, as mesmas que a perseguiam desde Olhão, onde o mar batia rochas com fúria de amantes rejeitados. Naquela noite, o apartamento de Ana no Príncipe Real tornou-se santuário. Paredes forradas de livros de direito misturados a volumes de Fernando Pessoa, o guardador de rebanhos aberto em uma página sobre amores etéreos e uma varanda com vista para o jardim botânico, onde jacarandás roxos sussurravam ao vento. Maria chegou com uma bolsa de lona cheia de tintas e um caderno de esboços, como se a arte fosse sua armadura. Eu desenhei você no tribunal, confessou, abrindo as páginas, traços delicados capturando o momento da confissão, com raios de luz como auréolas de santas em retábulos de Évora. Ana tocou o papel, dedos tremendo. É como se você me visse por dentro. O beijo que se seguiu foi lento, exploratório, como provar um vinho do Dão envelhecido, não urgência, mas profundidade, selando o que o tribunal iniciara. Mas a calmaria era ilusória, como o sol de inverno que engana com calor falso. Dias depois, o escândalo revirou. Um tabloide sensacionalista, o Correio da Manhã, publicou exclusivo Amor lésbico no banco dos réus, detalhes íntimos da advogada e da artista. Fotos granuladas de elas caminhando de mãos dadas, tiradas por paparazzi no Mirador da Graça, e alegações infundadas de conflito de interesses que ameaçavam a licença de Ana. A Ordem dos Advogados convocou uma investigação interna e a família de Maria, aqueles pescadores de Olhão com rosários no pescoço, ligou furiosos. O que é isso de mulher com mulher? Traga vergonha à casa.
Maria, ao telefone, chorou como uma criança perdida em festas de São João e Ana, ouvindo do outro quarto, sentiu a traição renovada, não de Rui, mas da sociedade que Portugal lutava para deixar para trás. Para escapar, elas fugiram para o Alentejo, terra de Ana, onde vinhedos se estendiam como tapetes bordados por deuses pagãos. A casa da família em Évora era um solar do século XVIII, com pátios de azulejos e uma adega onde o avô de Ana contara histórias de mouros e cristãos apaixonados em segredo. Aqui, o tempo para, disse Ana, servindo um tinto robusto enquanto o sol se punha sobre montes de sobreiros. Maria, fascinada, esboçava as oliveiras retorcidas, comparando as aveias de corações resilientes. Conversas fluíam como Guadiana subterrâneo. Maria revelou o primeiro amor, uma prima em Faro que partira para Lisboa com promessas quebradas. Ana confessou a solidão pós-Paris, onde vira casais de mãos dadas no Sena e chorara por Maria em pontes noturnas. Eu descrevi cartas que nunca enviei, admitiu Ana, e Maria riu, lágrimas misturadas. Eu as sinto agora. O refúgio fortaleceu-as, mas o conflito externo fervia. De volta a Lisboa, a investigação da Ordem interrogou Ana em uma sala fria no Restelo, com vistas para o Estádio da Luz, ironia, luz em meio a sombras. Sua conduta pessoal afetou a profissão? Perguntou o conselheiro, um homem de barba branca como Camões. Ana, ereta, invocou o artigo 266 da Constituição. A dignidade humana inclui o direito ao afeto, sem distinção de orientação. Testemunhas favoráveis surgiram, a galerista do Cais do Sodré, uma juíza feminista de Setúbal, e a absolvição veio, mas com advertência, discrição futura. Maria, enquanto isso, enfrentava boicote, uma exposição em Coimbra cancelada por conteúdo sensível. Eles me veem como ameaça, desabafou ela, pintando em fúria no estúdio de Moraria, onde ecos de fado de Severa ainda pairavam. A traição maior veio de dentro. Sofia, melhor amiga de Maria desde a Faculdade de Belas Artes no Porto, uma ceramista de Matosinhos com mãos calejadas de argila, revelara-se a fonte anônima do tabloide. Eu só queria te proteger de um escândalo maior, justificou-se em um café no Guia de Ismael, voz trêmula como ondas no Douro. Mas a verdade era ciúme. Sofia amara Maria em silêncio por anos, vendo Ana como intrusa. Você merece alguém estável, não uma advogada que vive de batalhas. Maria, coração partido como um azulejo lascado, confrontou-a. Amizade não trai, ela constrói pontes, como as de Dom Luís. Sofia partiu para o norte, deixando um vaso quebrado como adeus, e Maria correu para Ana, colapsando em seus braços no terreiro do Paço, com o Tejo testemunhando. Eu tenho medo de perder tudo. Ana, a protetora, ergueu-se como uma torre de Belém, organizou uma contraofensiva humanitária. Com apoio de associações LGBTQ+, como a ILGA Portugal, elas lançaram uma campanha online, Justiça com Amor, compartilhando histórias de casais como elas, entrelaçadas com a arte de Maria, desenhos de mãos unidas sobre mapas de Portugal, de Minho a Algarve. A mídia progressista, como o público, abraçou e petições inundaram a ordem, transformando o escândalo em movimento. Mas o custo emocional era alto. Noites de insomnia para Ana, revisando códigos como salmos. Para Maria, telas abandonadas, pinceladas secas como lágrimas não choradas. O ápice emocional veio em uma viagem a Fátima, não por penitência, mas por cura. Sob o manto da Virgem, em maio com peregrinos cantando em uníssono, elas acenderam velas, uma por Rui, perdoado, outra por Sofia, compreendida, a terceira por elas, unidas. Deus, ou o que quer que seja, nos abençoou com isso, sussurrou Maria, joelhos no chão frio de pedra. Ana, agnóstica mas devota à humanidade, apertou sua mão, não deuses, mas nós mesmas tecemos o milagre. De volta, o Natal as encontrou em uma ceia lentejana, rabanadas doces, ensopado de borrego e histórias ao redor da lareira, onde a mãe de Ana, viúva de olhos sábios, ergueu um brinde ao amor que vence tribunais e mares.
Primavera irrompeu em Lisboa como um fado alegre de Marisa, pétalas de buganvílias caindo nas escadarias do bairro Alto, mas para Ana e Maria, a estação trazia não renovação plena, mas um teste de raízes. A absolvição de Maria restaurara a sua reputação, uma nova exposição no MAT, com curadoria de uma crítica de arte lésbica de Cascais, mas o litígio emocional persistia. Sofia retornara, não como inimiga, mas penitente, uma carta de Matosinhos, escrita em papel de argila tingida, confessando meu ciúme era medo de te perder para sempre. Maria, perdoadora como as ondas que lapidavam conchas em Sagres, convidou-a para um chá no Chiado, mediado por Ana. Traição dói como sal em ferida aberta, disse Maria, mas amizade é como o vinho do Porto, melhora com tempo. Sofia chorou, prometendo apoio, e assim, um triângulo de dor se tornou trança de força, 3 mulheres tecendo rede contra tempestades sociais. Ana, porém, carregava o fardo da exposição. Clientes conservadores cancelavam consultas, murmurando sobre a advogada de causas modernas demais, um tio de Évora, guardião dos vinhedos familiares, deserdara-a em testamento verbal, amor assim não frutifica herança. Ela mergulhava no trabalho, defendendo uma ativista trans em Porto contra a discriminação laboral, viajando de comboio alfa pendular com Maria ao lado, mãos entrelaçadas sob o mapa do Minho. Você é minha âncora, dizia Ana, e Maria respondia com esboços rápidos, Ana como figura de proa em nau lusitana, navegando mares de dúvida. Mas à noite, em hotéis junto ao Douro, Ana confessava insonias. E se nossa história for só um caso, fadada a fim como tantos fados? O conflito se aprofundava com o retorno de Rui, não como vilão, mas como espelho quebrado. Após terapia em Coimbra, ele procurou Maria em uma vernissage no Lisboa Factory, antigo armazém de bacalhau transformado em hub criativo. Eu errei feio, como um vinho azedo, admitiu, olhos humildes sob óculos de armação fina. Quero-me redimir, uma entrevista conjunta para o podcast Vozes do Tejo, contando nossa jornada sem vilanias. Maria hesitou, mas viu a oportunidade humanitária, mostrar que amor não destrói, mas transforma. Ana, cautelosa como uma juíza em deliberação, aprovou, se for pela cura coletiva. A gravação, em um estúdio com vista para o Rio, foi catártica. Rui admitiu manipulações, Maria falou de silêncios impostos e Ana moderou com sabedoria de quem equilibrava balanças. O episódio viralizou, humanizando o litígio, mas reacendeu ciúmes residuais em Rui. Você encontrou o que eu nunca pude dar, disse-lhe a Maria, e ela respondeu, não era sobre dar, era sobre ser. Enquanto isso, a família de Maria navegava a águas turbulentas. O pai, pescador de atum em Olhão com mãos como redes envelhecidas, viera a Lisboa de autocarro, trazendo uma caixa de figos secos e um rosário de sardinhas prateadas. Eu rezo pela tua alma, filha, disse ele na cozinha do apartamento, cheiro de ensopado de peixe no ar. Maria, com Ana ao lado, abriu o coração. Pai, o amor não é pecado, é bênção como o mar que nos sustenta. Ele ponderou, recordando a mãe de Maria, que cantara modinhas lésbicas disfarçadas em festas de Our Lady of Fatima. Aos poucos, o velho amoleceu, uma visita ao estúdio, admiração por um quadro de Ana e Maria como sereias algarvias, e partiu com um abraço hesitante. Se te faz feliz, que os santos abençoem. Vitória pequena, mas profunda, como o primeiro vinho colhido em vinhas ancestrais. O verão as levou ao Algarve, terra de Maria, para um retiro de cura. Praias de lagos, com falésias vermelhas como corações expostos e grutas onde ecoavam lendas de mouras encantadas, mulheres amadas por mulheres em tempos de proibições. Elas nadavam nuas ao amanhecer, água salgada lavando feridas, e à noite, jantares de cataplana em tabernas de Tavira, com músicos dedilhando viola de fado. Aqui sinto-me inteira, disse Maria, traçando padrões de areia com os dedos. Ana, queimando de sol alentejano, respondeu, você me faz inteira. Mas o idílio foi interrompido por uma carta da ordem. Apesar da absolvição, um apelo de Rui por revisão ética ameaçava suspender Ana.
Ele não desiste, murmurou Ana, e Maria, furiosa, pintou uma tela de fúria. Rui como polvo negro sugando luz, mas com Ana como farol de Sagres dissipando trevas. O contra-ataque foi coletivo. Com Sofia de volta, agora aliada, elas organizaram um evento no convento de São Francisco em Coimbra, Arte e Justiça, vozes lésbicas em Portugal, com painéis de azulejos de Maria, cerâmicas de Sofia e palestras de Ana sobre direitos. Centenas vieram, de estudantes do Porto a ativistas de Faro, cantando hinos de igualdade ao som de concertinas. Rui apareceu não para confrontar, mas para se desculpar publicamente. Eu fui o réu verdadeiro, preso em meu próprio preconceito. Abraços trocados, lágrimas como chuva de verão, e o apelo foi retirado. Justiça, enfim, servindo amor. Outono retornou com folhas douradas no Parque Eduardo VII e Ana e Maria, mais fortes, planejavam o futuro. Uma casa em Sintra, com jardim de camélias e estúdio para a arte, onde adotariam uma criança de um orfanato lisboeta, sendo família como tapeçarias de arraiolos. Nosso litígio acabou, disse Ana uma noite, sob estrelas no castelo de São Jorge. Agora, só poesia. Maria sorriu, desenhando as eternas, e fado, com final feliz. O outono em Lisboa pintava as folhas do Jardim da Estrela com tons de âmbar e vinho tinto, como se a cidade, saudosa, vestisse mantos de melancolia para celebrar renascimentos. Ana e Maria, agora inseparáveis como as torres gêmeas do aqueduto das Águas Livres, navegavam a rotina com uma ternura recém-conquistada, manhãs de café com broas de mel no mercado da Ribeira, tardes de Ana em audiências no Palácio da Justiça e Maria esboçando em cafés do Chiado, com Sofia ocasionalmente juntando-se para sessões de argila e conversa. A traição de Sofia, outrora veneno, tornara-se antídoto. Eu aprendi que amor não se guarda em jarros fechados, dissera ela, moldando uma escultura de 3 mãos entrelaçadas, simbolizando sororidade portuguesa. Mas o passado, como o nevoeiro do Tejo em invernos rigorosos, insistia em retornar. Uma carta selada com lacre da firma Oliveira e Associados chegou ao escritório de Ana, um convite para o jantar anual de confraternização, assinado pelo sócio-gerente, o mesmo que a forçara a sair anos antes por razões pessoais, eufemismo para rumores sobre sua orientação. Venha celebrar conquistas, lia-se, mas Ana via armadilha, uma chance para Rui, ainda acionista minoritário, sussurrar venenos em ouvidos influentes. Maria, ao ler, franziu a testa, não vá. É como dançar fado com serpentes. Ana, porém, viu a oportunidade. Eu não fujo mais. Vamos juntas, como prova viva de que amor vence litígios. O evento, no salão nobre do Hotel Avenida Palace, com lustres de cristal e quando risos forçados e o aroma de robalo grelhado, era um microcosmo da elite lisboeta, juízes de togas invisíveis, empresários de Porto misturados a herdeiros de vinhas do Douro. Ana, em um vestido azul safira que realçava seus olhos castanhos, entrou de braço dado com Maria, cuja saia florida evocava campos alentejanos. Murmúrios se ergueram como ondas em Cascais, é ela a advogada do escândalo. Rui, à mesa principal, ergueu uma taça falsa, às vitórias. E às lições. Mas durante o brinde, um sócio bêbado soltou, ouvi que sua defesa foi mais coração que lei, doutora Costa. Ana, voz como aço forjada em Évora, rebateu, a lei é coração, senhor. Sem ele, é só papel. A noite escalou para confronto quando Rui puxou Ana para um canto, champanhe na mão. Você roubou minha noiva e minha dignidade. Mas veja, eu me casei, tenho família normal. Palavras como facas, e quando preconceitos transmontanos. Maria, intervindo, olhos flamejantes. Normal? Seu normal era prisão. O nosso é liberdade. A discussão atraiu olhares e o sócio-gerente, envergonhado, interveio, mas o dano estava feito. Fofocas se espalhariam como fogo de São João. De volta ao carro, Ana chorou pela primeira vez desde o tribunal. Eu te arrasto para a lama.
Maria parou o Fiat sob as luzes do 25 de Abril Bridge. Não lama, rio. Nós flutuamos juntas. O conflito interno de Ana se manifestava em sonhos, tribunais onde o juiz era seu tio de Évora, condenando-a a exílio eterno, e Maria desaparecendo como névoa. Ela buscou refúgio na terapia, em uma clínica discreta no Restelo, com uma psicóloga de Setúbal que falava de saudade que era o luto português por amores não vividos. Você protege o mundo, mas quem te protege? Perguntou a terapeuta. Ana, relutante, admitiu: Maria. Mas temo ser sua fraqueza. Paralelamente, Maria enfrentava seu demonío, uma retrospectiva de sua avó, a modista de Olhão que escondera amores lésbicos em bainhas de vestidos, revelada em diários encontrados após a morte do pai. Ela sofreu em silêncio, confidenciou Maria a Sofia durante uma caminhada a Monsanto, floresta urbana onde eucaliptos sussurravam segredos. Eu não repetirei. A traição coletiva veio com o vazamento, um áudio falso, editado por Atars Online, vozes de Ana e Maria admitindo suborno no caso Rui, circulando em fóruns conservadores de Coimbra. A Ordem reabriu a investigação e a mídia sensacionalista reviveu o circo. Ana, exausta, considerou desistir. Talvez devêssemos ir para o Brasil, onde o carnaval esconde dores. Maria, porém, inflamou-se como uma fogueira de Midsommar. Não. Portugal é nossa casa, nós a mudamos. Com a ajuda de Sofia, que mobilizou artistas do Norte, elas contra-atacaram com um documentário curto, Azulejos Quebrados, Amor e Verdade em Lisboa, filmado em locações icônicas, o Convento de Jerónimos, Praias de Ericeira. Entrevistas com casais lésbicos de Faro a Viana do Castelo, narradas por Maria com voz de fadista e Ana argumentando como em corte. O lançamento, no Cinema São Jorge durante o Quer Lisboa, foi triunfo, aplausos como trovões, Rui presente na plateia, aplaudindo com lágrimas, redenção plena. A Ordem arquivou o caso, emitindo nota, a ética inclui diversidade. Inverno as encontrou em Évora, colhendo vastardias com a mãe de Ana, que agora tricotava chales para a nora. Amor é como azeitona, amarga no começo, ouro no fim. Maria, grávida de adoção em trâmites, desenhava berços com motivos de filigrana lentejana. O laço se apertava, mas o humanismo prevalecia, cartas de fãs, de raparigas em Leiria saindo do armário, inspiradas. Vocês são nosso farol, escreviam. Ana e Maria, em uma noite de reis no Chiado, dançavam ao som de guitarra portuguesa. Nossa história não é fim de litígio, mas começo de legado. O inverno lisboeta, com suas chuvas finas como véus de viúvas em procissões de Nazaré, testava a resiliência de Ana e Maria como um julgamento final. A adoção avançava, uma menina de 5 anos, órfã de um acidente no Algarve, chamada Luzia, com olhos curiosos como conchas polidas, mas burocracias da segurança social ecoavam velhos preconceitos. Casal do mesmo sexo? Precisamos de avaliações extras. Ana, navegando papéis como dossiês de corte, sentia o cansaço acumular, mas Maria, com Luzia já em visitas supervisionadas, via futuro. Ela pintará conosco, como herdeira de azulejos vivos. Sofia, redimida, tornara-se tia postiça, enviando de Matosinhos brinquedos de cerâmica, peixes dançantes, inspirados em sardinhas de Santo António. Eu traí por medo, mas agora construo, dizia em chamadas de vídeo, seu estúdio agora há para artistas quer do Norte. Rui, transformado, fundara uma editora ética em Coimbra, publicando memórias de mulheres silenciadas, com prefácio de Maria, da dor ao diálogo. Essas reconciliações teciam a tapeçaria humanitária, mas o conflito pessoal surgia em sussurros. Ana, promovida a sócia em uma firma progressista no Chiado, questionava equilíbrio. Sou mãe, amante, advogada? Ou só fadada a queimar? O ápice veio com a família expandida. O pai de Maria, agora avô relutante, visitou Lisboa para o batizado civil de Luzia, em uma capela laica no Lumiar.
Ele chegou de barco de Olhão, trazendo redes de cortiça e histórias de tempestades. O mar ensina perdão, filha. Durante a cerimônia, com Sofia como madrinha e a mãe de Ana entoando uma bênção alentejana, ele apertou a mão de Ana. Cuide dela como eu cuidei do Atlântico, com respeito. Lágrimas fluíram e Luzia, com um vestidinho de rendas de peniche, desenhou um coração torto no programa, selando uniões. Mas o drama não poupava. Uma cliente de Ana, vítima de violência doméstica em Setúbal, cometeu suicídio após perda em corte, um verdito injusto que Ana não pudera reverter. Eu falhei, confessou ela a Maria, colapsando no estúdio de moraria, pincéis espalhados como feridas. Maria, segurando-a, sussurrou: falhar é humano, amar é divino. Elas viajaram para Setúbal, plantando uma oliveira em memória, com Luzia espalhando pétalas, ritual de cura, inspirada em festas de colheita minhotas. Primavera trouxe florescimento. A exposição de Maria no Museu do Azulejo, Amores em Fragmentos, vendendo peças para museus de Porto, com Ana discursando. Cada lasca é lição, juntas, formam um mosaico. Rui comprou a primeira tela, dedicando-a à sua esposa, para que nosso amor aprenda com o de vocês. Sofia expôs cerâmicas complementares e Luzia, agora em casa, rabiscava paredes com giz. Mamã Ana, mamã Maria. O verão as levou a um cruzeiro pelo Douro, vinhedos em socalcos como escadas para o céu, com Luzia rindo de uvas roxas nas mãos. Ali, sob estrelas de agosto, Ana propôs renovação de votos, não formal, mas poética, com anéis de filigrana de Gondomar. Eu te escolho todo dia, como Portugal escolhe a luz após saudade. Maria, olhos marejados, respondeu, e eu te desenho eterna. Outono selou o ciclo, a fundação delas, Azulejos de Esperança, inaugurada no Bairro Alto, apoiando artistas LGBTQ+, com bolsas e terapia. Festas de abertura com fado e vinho verde, famílias como a de Maria dançando, Rui brindando. Ana, olhando Maria com Luzia, sentiu paz. Nossa justiça foi amor. O ciclo das estações em Portugal, com sua roda de saudades e alegrias, completava-se no Natal de 2025, quando Luzia, agora fluente em traços e palavras, pendurava enfeites de papel no pinheiro do apartamento no Príncipe Real, estrelas cortadas como mapas de descobrimentos, mas com corações em vez de caravelas. Ana e Maria, mães em plenitude, observavam da cozinha, onde o aroma de reis de bacalhau se misturava ao de bolo rei fatiado, doce como promessas cumpridas. Sofia chegara de comboio do Porto, trazendo um presépio de cerâmica com figuras lésbicas disfarçadas de pastoras, Rui, de Coimbra, com livros infantis editados por ele, dedicados às pequenas navegadoras do amor. Até o pai de Maria, de Olhão, instalara-se no sofá, rosário trocado por um colar de conchas, contando Luzia lendas de sereias algarvias que amavam além do mar. A traição final, não de pessoas, mas de ilusões, fora dissipada. Ana publicara um livro, Balanças do Coração, Justiça que era em Portugal, best-seller no Bertrand do Chiado, com prefácio de uma ministra das Mulheres. Maria ilustrara-o com azulejos etéreos e, juntas, em turnês por Évora e Porto, inspiravam gerações. Luzia, em Escola do Chiado, desenhava famílias como a delas, 3 mulheres, um pai pescador, um editor sábio, desafiando professores conservadores com inocência feroz. Mas o humanismo residia nos momentos quietos. Uma manhã em Sintra, chuva fina lavando o Palácio da Pena, onde Ana e Maria, com Luzia dormindo no colo, renovavam votos sob carvalhos centenários. Nós sobrevivemos tribunais, traições, dúvidas, disse Ana, anel de filigrana brilhando. Porque o amor é nossa lei suprema. Maria, beijando-a suavemente, respondeu, e nossa arte, eterna como os azulejos de Lisboa. Anos adiante, em uma Portugal mais luminosa, com Luzia adulta expondo em galerias, elas recordariam o do tribunal como gênese, uma confissão que não partiu, mas uniu.
Justiça, afinal, incluía amor verdadeiro, não como final feliz forçado, mas como tapeçaria tecida com fios de dor e ouro, bordada nas colinas eternas de Portugal.